Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, sábado 21 de fevereiro. Aqui no Brasil, o carnaval já acabou. Mas costumamos dizer que agora sim, o ano vai começar de verdade. E o nosso personagem principal, Paulo Maloca, está no seu último final de semana em visita aos Estados Unidos. E após participar da maior feira de pedras preciosas do mundo, a TJX Tucson, participar também da maior feira de armas dos Estados Unidos, a Tucson Gun Show, Paulo Maloca foi convidado a conhecer uma verdadeira cidade do Velho Oeste, a famosa Old Tucson. E nós temos imagens inéditas de Paulo Maloca nesta cidade fantástica que nos transporta de volta ao Velho Oeste americano. Então vamos conferir agora como foi a visita de Paulo Maloca a Old Tucson. Frank sitzt am Steuer Tag für Tag. Egal ob Regen oder Schnee. Es ist das Fahren, was er mag. In seinem langen LKW. Die Ferne ist hier oft das Ziel. Die Natur nur der Begleiter. Das war stets, was ihm gefiel. In Gedanken immer weiter. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf. Er fährt immerzu im Glücksgefühl. Und sucht die Freiheit, die ihn ruft. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf. Er fährt immerzu im Glücksgefühl. Und sucht die Freiheit, die ihn ruft. Truckfahren war sein Kindheitstraum. Diesen Traum lebt er bis heute. Viele glaubten es ihm kaum. Doch er überzeugte alle Leute. Es ist dunkel, der Tag hat begonnen. Die meisten schlafen selig tief. Frank hat den Truck erklommen. Die Ferne war es, die ihn rief. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf. Er fährt immerzu im Glücksgefühl. Und sucht die Freiheit, die ihn ruft. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf. Er fährt immerzu im Glücksgefühl. Und sucht die Freiheit, die ihn ruft. Doch wie alles endet auch diese Fahrt. Der Feierabend steht nun an. Morgen ist ein neuer Start. Stets in Gedanken an die Autobahn. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf.
Er fährt immerzu im Glücksgefühl und sucht die Freiheit, die ihn ruft. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Ohne Schnee. Es ist das Fahren, was er mag. In seinem langen LKW. Die Ferne ist hier oft das Ziel. Die Natur nur der Begleiter. Das war stets, was ihm gefiel. In Gedanken immer weiter. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf. Er fährt immerzu im Glücksgefühl und sucht die Freiheit, die ihn ruft. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf. Er fährt immerzu im Glücksgefühl und sucht die Freiheit, die ihn ruft. Truckfahren war sein Kindheitstraum. Diesen Traum lebt er bis heute. Viele glaubten es ihm kaum, doch er überzeugte alle Leute. Es ist dunkel, der Tag hat begonnen. Die meisten schlafen selig tief. Frank hat den Truck erklommen. Die Ferne war es, die ihn rief. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf. Er fährt immerzu im Glücksgefühl und sucht die Freiheit, die ihn ruft. Der Horizont ist sein nächstes Ziel. Denn es ist mehr als nur ein Beruf. Er fährt immerzu im Glücksgefühl und sucht die Freiheit, die ihn ruft. Doch wie alles endet auch diese Fahrt. Der Feierabend steht nun an. Morgen ist ein neuer Start. Stets in Gedanken an die Autobahn. Es ist das Fahren, was er mag. In seinem langen LKW. Die Ferne ist hier oft das Ziel. Dry winds may blow, and you'll see me in the rain and snow. Just an old campfire to keep me warm. I'll move the herd along, and I'll greet them with a song. So I guess that I was born to throw that rope, rat-tat-tat, dream of a girl in a photograph. I got no home, I got no wife, but I'll be a doggone cowboy all of my life. Realmente sensacional ver Paulo Maloca nas imagens, principalmente sabendo o quanto ele gosta e admira os filmes e as histórias do Velho Oeste americano. Nós temos informações que ele já saiu de Tucson, no Arizona, e já está na cidade de Dallas, no Texas, devendo retornar ao Brasil na próxima semana
quando retornaremos às gravações de Paulo Maloca, a série, continuando a contar novas e emocionantes histórias da sua vida. Mas por aqui, nós continuamos trabalhando e criando novos episódios para vocês. Milhares de pessoas que estão acompanhando todas as semanas esta série sensacional. Então se prepare, porque o episódio de hoje está recheado de mais momentos marcantes da história dessa lenda viva que é Paulo Maloca. Estão prontos? Então com vocês, o 6º episódio de Paulo Maloca, a série. Eu sei que é uma tensão muito grande e às vezes até uma pressão. Nós conseguimos sentir isso, né, Robson? Sim. Nós percebemos isso claramente. Que todas essas questões, elas mexem muito com o senhor. Então o senhor poderia nos contar hoje sobre a chacina de Malacacheta. Mas principalmente um pouco de tudo que o senhor viveu quando todos esses fatos aconteceram. Todos esses fatos começaram, para ser mais direto. Seria possível narrar para a gente, além de todas essas mortes, também contar um pouco da sua história? Da história da sua família? Da história da origem do senhor? Tudo bem. Eu vou tentar narrar grande parte de tudo que eu vivi e que eu me lembrar. Tudo bem? Sim, estamos prontos. Meu avô, pai da minha mãe, Orlando Rodrigues, vem de uma família de 10 irmãos, sendo 7 homens e 3 mulheres, oriundos do Rio de Janeiro, todos eles fazendeiros. Eu me lembro que a primeira fazenda que o meu avô comprou, em Minas Gerais, foi em Muriaé, fazenda chamada Pedra Santa. Depois de lá, ele veio para Valadares. Comprou uma outra fazenda aqui, nominada Fazenda Glória. Naquela época, seus irmãos Tigésio, Tigeraldo e Titião compraram fazendas aqui em Minas também, na região de Galileia, São Geraldo do Baixio. Tia Jaques, Tilicínio e Tidjalma também compraram fazenda próxima aqui de Valadares. Meu avô não demorou a descobrir uma outra fazenda em Carlos Chagas. Então meu avô vendeu a Fazenda Glória e comprou uma outra lá em Francisco Sá, distrito de Carlos Chagas. Bom, eu realmente não sei dizer, não sei explicar, mas um dos irmãos do meu avô, o Tidario, ele saiu da rota dos irmãos e foi comprar uma outra fazenda lá em Jaguaritira, distrito de Malacacheta. Meu avô, com a influência dos irmãos, porque eles eram oriundos do Rio de Janeiro, como eu disse, né, e era na época do militarismo. E eles tinham muita influência porque eles tinham 3 primos generais do Exército. Ele conseguiu construir uma estação dentro da fazenda para escoar toda a produção para Teoflotone. Eram 12 mil litros de leite tirado por dia. E pensa bem, numa época que não existia nem energia, era tudo na munheca, né? Tirar 12 mil litros de leite não era brincadeira. Aí eu fico imaginando o trabalho, a determinação, a disposição dos meus antepassados, sabe? Pessoas de uma linhagem que eu tenho muito orgulho. Mas talvez seja por isso que essas pessoas, na época dos seus tios, eram mais rústicos, destemidos, que não tinham medo do trabalho, não tinham medo de nada. Você falou algumas palavras aí que encaixam perfeitamente na personalidade dos meus tios. Eram pessoas com muita determinação e coragem. Levavam a vida, criando gado, tirando leite, vida que seguia. Até que um dia chegou a notícia. Mataram meu Tidario lá em Jaguaritira. Fizeram uma emboscada nele, na porteira da fazenda. Deram nele vários tiros. Foi como riscar um estupim num barril de pólvora. Meus tios, com muita determinação, com muita coragem, juntaram todos e partiram para Malacacheta no intuito ou no desejo de fazer vingança. E eles permaneceram lá por mais de um ano, onde houve muitas mortes, muitas. Olha o que é o destino. Naquela época, as pessoas que mataram o meu Tidario eram conhecidas na região toda de Malacacheta
como os leites pretos, por causa da cor da pele. Eles eram pessoas de cor escura, mas não tinham nada a ver com essa família Leite da chacina de Malacacheta. Eram famílias distintas. Inclusive, devo ressaltar que quem mata morre. E nessa guerra lá, morreu outro tio meu, tio Djalma. 2 mortes. Mataram o tio Dario e mataram o tio Djalma. Aqueles também que meus tios pegaram na reta, morreram todos. Para vocês terem uma ideia, dessa família sobreviveu apenas um rapaz, de nome Nico. Ele ficou morando por muitos anos na cidade de Rolim de Moura, lá no Rondônia. Meus tios antenavam ele direto, pensando em matar ele. Depois, outros convenceram a deixar ele seguir a vida dele. Foi o único da família que sobrou. Depois de toda essa guerra, todos esses fatos, mortes e tudo, meus tios voltaram. Eu me lembro que um deles, Tilicínio, que meu padrinho João Martins conhecia muito bem, ele me dizia: olha, se você tiver a metade da coragem do seu Tilicínio, você tem coragem demais. Porque foi o homem mais corajoso, mais bravo que eu conheci na minha vida. E eu me lembro da história que o Tilicínio veio lá de Malacacheta, depois dessas confusões tudo, nessa guerra, só com um pedaço da orelha. Perdeu no tiroteio. E pelos relatos que nós temos hoje, da história de Paulo Maloca, fica claro, né, Robson, que você herdou a coragem não só de um tio, mas de todos da família. Essa disposição toda que meus tios tiveram, eu faço questão de contar para que todos saibam que eu venho de uma linhagem de fazendeiros, trabalhadores, homens que não tinham medo de enfrentar a realidade de questões e situações adversas. Eu me orgulho muito de toda a história da minha família, dos meus parentes. Depois dos meus tios voltaram de toda essa confusão, toda essa guerra e tal, aqueles que sobreviveram, né, voltaram para a região de Valadares e resolveram migrar para o estado do Pará. O Titião ainda ficou com fazenda em São Geraldo do Baixio e o tia Jacques com fazenda em Marilac. As filhas do tia Jacques, Georgeta e Berta, se casaram, então isso prendeu ele um pouco aqui na região. A Georgeta do tia Jacques, que tem o mesmo nome da minha mãe, que tem o mesmo nome da Georgeta do tio Dario, se casou com Paulo Couto, irmão do deputado federal Luiz Couto. A minha prima Berta se casou com Gabriel, mais conhecido como Bié. Ele era vereador, foi presidente da Câmara em Valadares. O senhor nos contou aqui sobre a história do seu avô, dos seus tios. E o senhor poderia nos contar agora sobre a história do seu pai e da sua mãe? Eu posso contar. Essa é uma nova história, mas que se encaixa perfeitamente em tudo isso que eu contei anteriormente. Meu pai era português, Diogo Guerreiro de Matos, nascido em Lisboa. Meu avô era de Aveiro. Meu pai veio para o Brasil num navio de guerra da frota portuguesa. Chegando no Rio de Janeiro, meu pai era um apaixonado por futebol. Então ele foi no Maracanã assistir um jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou, com certeza. Não sei contra quem, mas eu sei que o Flamengo ganhou. Aí meu pai se tornou um flamenguista de carteirinha. Depois do Maracanã, meu pai foi em Copacabana. Ele ficou maravilhado. Acho que ele nunca tinha visto tanta mulher bonita na vida. E aí ele se apaixonou pelo Brasil. E aí ele permaneceu no Rio de Janeiro, não quis mais voltar. Até que um dia, alguém que ele conheceu lá no Rio o convidou para vir numa festa religiosa em Carlos Chagas, para ele conhecer o interior de Minas. Aí, quando meu pai chegou na festa em Carlos Chagas, quem estava lá? Meu avô, minha avó e uma das filhas. Depois, ele chegou e conversou com a filha do meu avô e lhe entregou uma fotografia que eu guardo até hoje com muito carinho. Está escrito no verso: ofereço essa fotografia como prova de atenção e carinho para minha futura esposa. Ali, eu acho que minha mãe apaixonou com ele. Tempos depois, namorando, noivando, se casaram. Então minha mãe resolveu ir para Baixo Bandu. E para lá se mudou com meu pai. Meu pai lá atrás, há mais de 60 anos, criou 2 times, um masculino e feminino. Um time de mulheres naquela época, ele estava muito à frente. As camisas dos times
era basicamente a camisa do Flamengo. A única coisa que mudou é porque o Flamengo é Clube Regatas Flamengo. E ele colocou o nome do time dele, Flamengo Futebol Clube. E eu, desde que me entendo por gente, virei flamenguista, com meu pai. Depois, com o passar dos anos, meu pai e minha mãe se mudaram para Mascarenhas. Após alguns anos lá, meu pai veio a falecer. Eu tinha apenas 9 anos. Eu lembro de um fato que marcou muito a minha história. Tinha uma pessoa que ficou devendo um dinheiro ao meu pai. Essa pessoa morava em Colatina. Então minha mãe me pegou e falou: vamos em Colatina. Eu vou lá receber aquele dinheiro que aquele homem ficou devendo ao seu pai. Quando chegou lá, esse homem tinha um escritório no centro lá de Colatina. Eu não lembro o nome dele, só lembro da imagem dele que ficou gravada na minha cabeça. Eu nunca esqueci dele. Quando minha mãe cobrou ele, mostrou os papéis, acho que eram as notas promissórias na época, ele riu e falou que a dívida tinha morrido junto com meu pai. Aí minha mãe ficou nervosa e insistiu na cobrança do dinheiro. Ele se levantou da cadeira e deu um empurrão na minha mãe. Eu realmente não sabia o que fazer. Minha mãe começou a chorar e me pegou no colo e saímos. Eu só lembro dela saindo, eu querendo chorar e ela falando comigo: não precisa chorar, eu vou buscar ajuda. E começou a perguntar para várias pessoas: aonde é a delegacia aqui? Onde é a delegacia de polícia? Eu lembro disso direitinho, ela perguntando. E as pessoas começaram a informar e ela foi até chegar na delegacia de polícia. Chegando lá na delegacia, a minha mãe então contou tudo o que tinha acontecido. Aí os policiais pediram que minha mãe sentasse e aguardasse. Eu lembro que minha mãe pediu um copo com água para ela e para mim. E eles falaram: fica calmo, nós vamos resolver tudo. E saíram. Depois de um certo tempo, eu não sei, minha mãe lá sempre conversando comigo, brincando, me acalmando e tudo, os policiais voltaram. E voltaram e da forma que eles disseram, resolveram o problema para minha mãe. Aí minha mãe ficou feliz demais, me pegou e falou: vamos embora, agora está tudo certo. Isso me marcou profundamente. Eu nunca esqueci aquilo que aqueles policiais fizeram em favor da minha mãe, em ajudá-la, uma viúva, uma criança desamparada, e eles, sem a conhecer, fizeram tudo o que deveriam fazer. Realmente o que um policial deve fazer: ajudar aqueles que mais necessitam, nas horas mais difíceis, que estão desamparados. Talvez essa cena, presenciada por uma criança, tenha interferido ou influenciado na sua decisão de mais tarde entrar para a polícia. E, de certa forma, contribuiu para moldar o seu destino, eu acho. Eu não precisava entrar para a polícia. Eu poderia ter ido para Portugal, para a Europa, onde eu tinha meus parentes, mas eu resolvi ficar. Vamos voltar à história lá em Mascarenhas. Quando eu tinha 12 anos, eu fui estudar em Baixo Guandu, no Ginásio Brasil. E a gente ia de ônibus, com meus colegas. São apenas 15 quilômetros de Mascarenhas. Mas com o passar do tempo, minha mãe resolveu que eu deveria aprender a dirigir, com apenas 12 anos. Então ela me deu um Fusca. Eu lembro que ela comprou um Fusquinha 69 e me deu de presente. E eu aprendi a dirigir muito rápido. Eu sempre fui muito esperto. Então eu ia para a escola de Fusca, com 12 anos. Meu irmão mais velho que eu ia do lado, não sabia dirigir. Quem dirigia era eu. E quando eu chegava e descia do Fusca, calçando um quichute, com uma mochila azul, cabelo preto igual uma seda, todos ficavam impressionados. Como um menino de 12 anos poderia estar indo para a escola
dirigindo um Fusca. Ali no Ginásio Brasil eu estudei até o 2º ano. Depois minha tia Thelma, casada com o tio Durval, eles tinham vendido a fazenda e se mudado para Vitória, para que os filhos pudessem estudar. Aí convidaram minha mãe para ir embora para Vitória, para que nós pudéssemos estudar também, eu e meu irmão. Então minha mãe resolveu e nos mudamos para Vitória. Nós morávamos no centro de Vitória, perto da Praça Costa Pereira, ali no Teatro Carlos Gomes, Cidade Alta, Catedral. Às vezes eu gostava de brincar no Parque Moscoso, jogar bola, assistir cinema, Cine Vitória, às vezes no final de semana, ir na praia, Praia da Costa, Camburi, Manguinhos, as praias que a gente frequentava, né? Ia com o meu primo João Orlando, ele nos levava, era muito bacana. Foi um tempo muito bom quando moramos em Vitória. Eu lembro que uma vez o meu avô foi lá em Vitória visitar minha mãe e minha tia Thelma. Chegou de trem, pegou um táxi, o motorista bateu o táxi e ele quebrou a perna. Esse acidente marcou profundamente a vida do meu avô. Depois que ele saiu do hospital e retornou para Minas, por causa do problema na perna, parece que ele desmotivou um pouco com relação à fazenda. Então ele tomou uma difícil decisão, que era de vender a fazenda. Aonde ele viveu toda uma vida trabalhando, um fazendeiro, vender sua fazenda é muito difícil, mas ele vendeu. Então ele e minha avó resolveram voltar para Valadares. Aqui ele comprou alguns imóveis no bairro Santa Terezinha, outros no bairro de Lourdes, alguns no Vila Bretas. Ele chegou a comprar um andar inteiro do prédio Real Minas. Lá eram salas comerciais. Ele comprou um andar inteiro. Ele e minha avó morou um tempo no bairro de Lourdes. Depois ele se mudou para uma casa que era uma chácara, lá no bairro Santa Terezinha, no final da rua Belém. Ele tinha um amigo lá, fazendeiro, que era o seu Pedro, e ele gostava muito do seu Pedro. E lá ele viveu os últimos dias de sua vida, quando veio a falecer. Depois do falecimento do meu avô, minha avó viúva, minha mãe viúva, então os irmãos deram um ultimato à minha mãe a se mudar para Valadares para tomar conta da minha avó. E aí, novamente, nós tivemos que mudar. Saímos de Vitória e viemos para Valadares. Nessa época, minha avó continuava morando ainda no bairro Santa Terezinha. E nós chegamos e fomos para lá. A partir dali, minha mãe começou a tomar conta da minha avó. E nós permanecemos ali por pouco tempo. Eu lembro que minha avó tinha um desejo muito grande de voltar a morar lá no bairro de Lourdes, na Avenida Santos Dumont. Aonde tinha os imóveis, tinha um prédiozinho lá, um prédio. E tinha vários imóveis lá de aluguel. Não sei, não me lembro bem, eu acho que eram uns 10 imóveis. E aí minha avó conversou com minha mãe, então nós saímos do bairro Santa Terezinha e fomos para o bairro de Lourdes, para a Avenida Santos Dumont. Eu tinha 14 anos nessa época. Foi depois que nós chegamos em Valadares que eu comecei a ir em Malacacheta. Ia na fazenda do Tijaí. Lá tinha meus primos, Dario, Sérgio, Terezinho, Rogato, as minhas primas. E o primo que eu sempre fui mais ligado a ele naquela época, que era o Dario. Foi lá que eu comecei a me identificar com as armas. Meus primos todos andavam armados, principalmente Dario, Sérgio. Tijaí tinha um monte de cachorros, aqueles cachorros americanos de caça. Então eles tinham muitas armas na fazenda para caça também. Eu que a vida inteira ganhei de presente, Natal, aniversário, sempre revólver da Estrela, comecei a me interessar agora pelos revólveres de verdade. Meu primo Dario foi o primeiro a deixar eu atirar com o revólver dele. E ficou impressionado como eu atirava bem. Nessa mesma época, eu tinha um amigo reformado da PM, era o Sargento Gilson. Eu sempre frequentava a casa dele e ele comercializava revólver. Comprava, vendia. Eu sempre estava lá, ajudando ele a limpar os revólveres. Foi até que ele me perguntou se eu não gostaria de comprar um revólver. E eu respondi, qual deles? Ele tinha vários. Então ele quis me vender um revólver americano de marca Smith Wesson, calibre 38. E eu falei com ele, vou perguntar à minha mãe.
E aí eu fui lá em casa, conversei com a minha mãe, expliquei tudo e ela falou, demorou, eu sabia. Essas idas e vindas sua lá para Malacacheta ia acabar nisso. Agora você quer comprar armas. E eu falei, por que não, mãe? Qual o problema? Meus primos todos têm arma. Por que eu não posso ter? Se é o que você quer, eu vou te dar de presente. E foi ali, naquele dia, naquele momento, que a minha mãe me autorizou, com apenas 15 anos, influenciado pelo meu primo Dario de Malacacheta, a comprar minha primeira arma. Foi nesse dia então que o senhor comprou a sua primeira arma? Sim, um revólver Smith Wesson, calibre 38.